vamos aprender sobre o Dia do Índio. No dia 19 de abril, comemoramos o Dia do Índio. Este dia é um dia para pensarmos e repensarmos sobre a cultura indígena, que é tão rica e tão bonita, e também para celebrarmos a importância desse povo na história brasileira. Os índios moram no Brasil há muito tempo. Vamos agora conhecer um pouco sobre suas histórias, costumes, comidas e brincadeiras. Existem algumas tribos indígenas no Brasil. Algumas são Guarani, Ticuna, Guajajara, Terena, Potiguara e Pataxó, entre outras. Cada tribo tem seus hábitos e costumes. Você sabe o que é uma oca? Oca são construções indígenas. Você já viu como são diferentes as casas dos índios do que as nossas? As diversas casas diferentes que eles fazem? A arte indígena mistura muitas cores e pinturas. Sementes e frutas são utilizadas para fazer tintas, como por exemplo o jenipapo e o urucum, criando assim a sua própria tinta para a pintura do corpo e de seus instrumentos. Na cultura indígena também é usado muitos instrumentos, como por exemplo a canoa, que leva eles a uma direção a outra, o arco e flecha, o machado para cortar as raízes, entre vários outros instrumentos que podemos ver nesta imagem. Na culinária, nós temos comidas feitas por legumes, como milho, mandioca, abacaxi. Você já ouviu falar em caju, abacaxi, pitanga, jabuticaba? Todas essas palavras são de origem indígena. Vamos aprender algumas curiosidades. Você sabia que o povo indígena trouxe vários costumes para a cultura brasileira? Um desses costumes podemos apontar o uso da rede para dormir em suas ocas. Hoje em dia, as tribos estão se modernizando. A energia, os celulares, casas diferentes, e eles estão participando mais do convívio da nossa sociedade. Hoje conhecemos um pouco mais sobre a história dos índios. Espero que vocês tenham gostado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Hoje na nossa atividade nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o Dia dos Povos Indígenas, né? Então vocês assistiram na aula ali algumas características dos povos indígenas, né? Um vídeo que a professora montou. Vocês observaram que eles têm uma maneira própria de se viver, né? E também de entender a vida, de viver a vida, né? Cada um com as suas culturas e todas elas devem ser respeitadas, né? Então, pessoal, é só para explicar para vocês por que a professora mandou essa atividade. Primeiro, porque é uma atividade que a gente pode reforçar as vogais. Segundo, na nossa apostila nós já temos uma atividade de data comemorativa do índio. Então, por isso que eu não mandei nenhuma pintura, nada nesse sentido, porque lá já tem essa atividade. Então, quando a gente retornar com a apostila, a gente vai fazer a atividade de lá, tá bom? Mas essa atividade aqui é para ensinar as crianças e também reforçar um conteúdo que a gente já aprendeu. Então, primeiramente, vamos colocar o nosso nome. Para essa atividade, gente, a professora vai usar bastante o lápis de escrever. Então, vocês também vão usar o lápis de escrever e a borracha, tá bom? Então, a atividade diz assim: complete com as vogais. Primeiro, para você completar com as vogais, você tem que saber quais são as vogais, tá? Então, a gente vai escrever aqui, ó, nesse espaço, quais são as vogais, tá? Para você saber. Reforçar, na verdade. Então, vamos lá. A, E, I, O,
U. Lembrando, pessoal, que as vogais, elas são responsáveis pelo som da sílaba, tá? Então, é necessário que as crianças aprendam também através do som das letras, que eles conseguem identificar qual vogal vão usar, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos um cocar, né? Vocês viram na videoaula, cocar, tá? Então, vejam lá, ó. Eu já estou falando a vogal. Ó, o O, ele dá o som na sílaba. Então, é um O, né? Então, ó, o O tá lá, ó. Então, a gente vai usar ele aqui. Nós vamos completar com as vogais, tá? Agora, olhe essa sílaba. Car. É o som do A. Você já consegue ouvir a sílaba. Então, o que eu escrevi? Cocar. E o cocar tá aqui, tá? Depois a gente volta pintando. Agora aqui, ó. Nós temos uma canoa. Os índios usam muito canoa também, né? Então, olha lá. Mesma coisa. Usem sempre as sílabas que vocês já montaram. Então, aqui você montou cocar. Aqui é K. Ó, o som da qual vogal tá aparecendo? É o som do E? É o som do I ou o som do A? K. Som do A, professora. Então, agora aqui, ó. No. Vejam, lá mudou a consoante, mas praticamente o som final da sílaba é o mesmo. No. Então, se lá você usou o O para fazer aqui você vai usar o O para fazer no, tá? Então, canoa. Qual a letrinha que vai aqui? O A. Canoa. Agora aqui, flecha. Ó, flé. É um som mais aberto, um som de E, né? Por isso que aquele dia que a gente tava trabalhando as vogais, a professora falou, o E ele pode aparecer E ou ele pode aparecer E, né? Então aqui ele vai aparecer E, flé. Então aqui é um E. Tá lá o E, ó. Lá em cima, lá que a professora escreveu, pra vocês lembrarem. Flecha. Eu falo a vogal. Se você prestar atenção, a professora tá falando a vogal. É só você saber qual escrever. Flecha. Eu forço mais na vogal para vocês já observarem. Agora aqui, ó. Tambor, né? Um instrumento musical. Tambor. Mesmo caso do E. O A ele pode aparecer aberto quanto fechado, quanto nasalado, a gente fala, né? Então, tem A e o an, né? Que é mais um som anasalado. Então, aqui é esse caso. Tan. É um som que sai mais do nariz e dentro da garganta. Então, aqui é um A. Às vezes, a criança pode sentir dificuldade aqui, tá? Tambor. O O. Caso a criança fala que é U, você fala a palavra com U, tá? Por exemplo, tambor. Ela falou que é U aqui. Então, você vai mostrar para ela e vai falar, ó, aqui você falou que é um U. Você pode, inclusive, escrever, tá? Então, olha lá. Ó, você falou que é o U. Quem tá auxiliando a criança, né? Então, se eu colocar o U aqui, vai ficar tambor. Será que é tambor? Óbvio que ela vai dizer que não é, né? Não, é tambor. Então, vamos colocar o O. Não, agora sim, tambor, tá? Vocês podem fazer isso, que isso vai ajudar a criança a ir entendendo. Aqui, ó, cesta, né? Que são os artesanatos que os índios fazem. Então, se. Podem prolongar bem a sílaba, que a criança tem certeza que vai conseguir descobrir. Se. Porque você vai falar o E, tá? Então, vocês vão ensinar através do som. Isso, é o E. Cesta. É o quê? É o A. Se a criança falar E, você escreve ceste. É ceste? Não, é cesta, tá? Vocês vão fazendo isso. Aqui, ó. Nós temos a imagem aqui de uma figura indígena que dentro da comunidade é muito importante, que é o cacique, tá? Então, olha lá. Ca é o quê? A. Si. E.
que. Tem duas vogais aqui, tá? Vocês vão ensinar as crianças que o U, ele vai formar esse dígrafo e o E vai dar o som, tá? Eles não, lógico que eles não vão saber o que é um dígrafo, né? Mas vocês vão ensinar aqui mais pra frente, eles vão aprender. Aqui, pessoal, nós temos uma talha, tá? Uma talha de água. Então, tá, ó, o som do A. Lá, som do A novamente. E por último, nós temos a oca. Então, olhem lá. O, já tá falando, né? O, K, o A, tá? Depois que as crianças completarem aqui, vocês podem utilizar também o alfabeto móvel, né, que vocês têm em casa. A gente vai passar para a pintura, tá? Vamos lá. Depois que eu fiz lá, eu pintei as imagens, tá bom, pessoal? Essa é a atividade do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até mais.